Beleza, pessoal? Sejam todos bem-vindos. Aqui é o Almir de novo falando com vocês. Na última semana a gente fez aquela entrevista com o William Pop, né, nosso atleta que fez o treinamento lá naquele período de quarentena no quarto de hotel na Tailândia. Hoje eu fico muito feliz de estar trazendo outras duas pessoas que são nosso parceiraço aqui no projeto do Profit, né? Que é a Cíntia e o Rodrigo. A Cíntia, nossa nutricionista, e o Rodrigo, nosso fisioterapeuta, né? Vou deixar depois um pouco que eles falem um pouquinho cada um deles. E a gente vai hoje trocar uma ideia, fazer um bate-papo aqui, responder algumas perguntas que o pessoal colocou lá no nosso Instagram. Foi super bacana, o pessoal interagiu bastante, a gente tem bastante coisa legais. Espero que a gente consiga enriquecer um pouquinho mais cada um de vocês que está aqui ouvindo a gente, tá bom? Como de padrão, Cíntia, por favor, se apresente para a gente, fala um pouquinho do quem é a Cíntia, como que ela fez para chegar a ser essa nutri do esporte como ela é hoje, enfim, se apresenta para quem ainda não te conhece e saber um pouquinho mais sobre ti. Tá bem, eu sou Cíntia Carvalho, trabalho com futebol há 15 anos, sou nutricionista há 17 anos, e além do futebol, já trabalhei com atletas de judô, né, da Sojipa, lá em Porto Alegre, quando eu morava lá, agora eu moro em Florianópolis, Maria Guiar, Maria Portela, João Derli, então, triatletas, atletas de corrida de aventura, de amador. Eu já entrei na nutrição, na faculdade de nutrição para trabalhar com esporte, sou esportista por natureza, faço um monte de esportes, então eu nunca fiz a graduação de nutrição para trabalhar com outra coisa que senão o esporte, né, Almir? E aí Bacana. tive a sorte de entrar no Internacional como estagiária, estagiei por 2 anos e depois eu fui convidada para assumir as categorias de base no Internacional, trabalhei 5 anos, eu que montei, na verdade, o departamento de nutrição das categorias de base do Inter, que não tinha quando eu era estagiária no profissional, e depois disso, a nutricionista do profissional saiu, eu assumi o futebol profissional por mais 7 anos. E depois eu vim para Floripa e trabalhei no Figueirense por mais 3. Mas quando eu estava no Inter, eu ainda atendia os atletas da Sojipa e trabalhei também num grande centro de referência no Brasil, que é o Instituto de Medicina do Esporte, em Porto Alegre, no Hospital Mãe de Deus. E então a minha vida toda é essa, na nutrição esportiva. Legal, Cintia, é bem bacana. Na verdade, até dos assuntos que tu tocou, né, que era em relação à parte de estagiar, né, isso é uma coisa bem legal que daria até um outro tipo de conversa, né, porque às vezes as pessoas já chegam nos clubes ou nos locais de estágio achando que já vão resolver a vida ali nos próximos 2 meses, né, então, e que todo é um processo de amadurecimento, né, de transmissão de confiança em relação ao trabalho, né, que é o que o estágio busca, né? Então, eu também, antes de entrar no Figueirense, também tive essa situação, né? Passei por um semestre de estágio com o Thiago, né? Que era o fisiologista na época do profissional, e aí depois, no ano seguinte, eu acabei sendo contratado, né? Mas, enfim, isso é uma outra discussão que vale bem a pena, e as pessoas que estão começando a trabalhar com o esporte de alto rendimento, é uma coisa que vale a pena ficar bem atento, né? Rodrigo, nosso fisioterapeuta, fica à vontade também para se apresentar, falando um pouquinho mais sobre o que é o Rodrigo na fisioterapia, o quanto tempo trabalha, por onde já passou. Lembrando, tá, Rodrigo, eu só tenho 30 minutos aqui de podcast, não se alonga muito aí, viu? Falando de todos os lugares. É prazer aí estar conversando com os meus amigos aqui, né? Então, a minha história foi parecida com a da Cíntia. Eu já entrei na fisioterapia querendo trabalhar com futebol especificamente. Eu procurava alguma coisa que eu pudesse estar trabalhando em clubes de futebol, e a minha opção foi a fisioterapia. Na época de faculdade ainda, eu tive a oportunidade de também ser estagiário na equipe do Santos, né? Eu sou de Santos, para quem não sabe, e eu comecei a fazer estágio no Santos Futebol Clube, né? Onde eu fiquei lá 2 anos como estagiário, depois fui fazer minha especialização em fisioterapia esportiva em São Paulo, no SET, né? Na Universidade Federal. E aí de lá eu já vim contratado para o Avaí, né? Então fiquei aqui no Avaí 4 anos, aqui do Avaí fui para o Atlético Mineiro, fiquei mais quase 5 anos, passei por as categorias de base da seleção, e desde 2016 eu trabalho aqui no Figueirense, né? Desde 2016 até hoje em dia, trabalhando no Figueirense. E basicamente é isso. Fim. Legal, legal, Rodrigo. Então, só para pontuar, tá, pessoal? Esse é nosso grupo de trabalho da Profit on Demand, né? Eu como preparador físico e fisiologista, a Cíntia como nosso nutricionista e o Rodrigo como nosso fisioterapeuta, né? Então, essa conversa e
vamos dizer, esse vídeo, esse podcast que a gente está gravando, ele é muito importante para a gente, principalmente para poder mostrar um pouquinho mais do nosso trabalho e poder mostrar o calibre dos profissionais que estão hoje trabalhando junto com a gente, né? Então, a gente vai tentar fazer um bate-papo para não ficar muito extenso também para vocês, tirando as dúvidas de que vocês colocaram lá no nosso Instagram e tentar responder da melhor maneira possível para cada um de vocês, tá bom? Então, pessoal, vamos começar com uma primeira pergunta de um contexto mais geral para poder entender como é que surgiu o projeto Profits on Demand. Eu até me sinto mais confortável para, nesse primeiro momento, já perguntar e responder, porque assim, foi uma ideia que partiu de na verdade, talvez de uma mudança de vida que eu tive, né, pela situação de ter me mudado, enfim, e também por não querer parar de continuar trabalhar no futebol, e querer fazer algo diferente, né, em relação ao que se tem proposto em relação à assessoria esportiva, né, voltado para o esporte, né. Então, a gente teve a experiência de trabalhar os três juntos no Figueirense, né, de 2018 até 2021, um período super enriquecedor, eu falo em meu nome, né? Então, isso fez a gente criar relações, e essas relações profissionais fizeram com que que os três fossem pessoas que tivessem uma linha de trabalho muito parecida, enfim, e que tivessem o mesmo anseio, né, de oferecer um trabalho de qualidade, um trabalho diferente do que estava sendo proposto, né? Então, a nossa assessoria, ela junta todas essas três áreas no mesmo tipo de tratamento, né? Então, imaginem que a gente tem um atleta e, a partir desse atleta, a gente tem vários prismas. Tem um único prisma, né? Que é para ver vários olhares diferentes sobre uma mesma situação, né? Então, tanto a educação física quanto a fisioterapia e nutrição, elas têm esse poder de estar juntando força, né? Para poder justamente fazer um trabalho de melhor qualidade. Então, o projeto, justamente, ele surgiu dessa ideia de oferecer alguma coisa com uma qualidade elevada e que, de fato, traga benefícios em relação ao relacionamento entre todas as áreas que vão estar trabalhando com o atleta, né? Então, passando para poder desenvolver um pouquinho mais essa conversa, até explicar um pouco mais sobre isso, queria até que a Cíntia falasse para a gente um pouquinho sobre o que é o projeto, né? Como é que funciona a dinâmica, como que a gente já tem interagido, né? Até porque a gente já tem alguns atletas, a gente já está trabalhando, né? Então, poder explicar para o pessoal que está ouvindo a gente como é que isso tem funcionado no nosso dia a dia. Pessoal, primeiro que a gente, como o Almir sempre fala, né, e eu gosto muito dessa fala dele, que é de dizer que a gente quer fazer uma coisa genuína, uma coisa que nos dê a satisfação é realmente ver o resultado do trabalho, ele acontecendo, a melhoria na evolução dos atletas que estão com a gente. Então, a gente conversa muito, a gente tem um grupo no WhatsApp, nós três, né, do Profit, e aí a gente conversa, discute sobre a situação de cada atleta, em cada área, o que a gente pode fazer em conjunto. E fora isso, a gente também tem um WhatsApp com cada atleta, então a gente tem, né, um WhatsApp para cada atleta, um grupo de WhatsApp para cada atleta, onde tem eu, o Rodrigo, o Almir, eu, o atleta, quando é atleta menor, eu, os responsáveis do atleta, se quiserem participar. Então, a gente faz essas dinâmicas, reuniões, para estar sempre conversando o melhor protocolo de trabalho que a gente vai oferecer. Como o Almir é o que mais fica presente junto com o atleta, porque é ele que dá os treinamentos, o contato dele é maior do que o meu e do Rodrigo, ele nos traz muitas informações que, às vezes, vocês, atletas, acabam passando para eles, ou dúvidas que vocês tenham sobre as nossas áreas, a minha e do Rodrigo, e que muitas vezes é mais fácil, né? É mais ágil falar para o Almir e ele nos passa. Outras vezes a gente fala direto, eu chamo, às vezes, no grupo para saber como é que tá, o Rodrigo também, então a gente tem essa interação. A gente faz uma proposta de trabalho, né, Almir, um pouco pontuada, assim, a nutrição a cada 15, mas no fundo, na verdade, a gente acaba estando disponível para vocês o tempo todo e respondendo sempre que a gente pode, a toda hora no WhatsApp. Eu acho que a diferença é isso, né? É esse contato direto que a gente tem, essa relação aberta, né? Esse canal direto, né? Que é o WhatsApp, né? Hoje, praticamente todo mundo usa isso, né? Então, é fácil fazer uma ligação de chamada de vídeo, mandar uma foto e aí ali a gente já discute, né? Então, isso tem ajudado bastante. Acho que eu já falei isso uma vez, assim, eu não quero ser interpretado errado, né? Mas
se a gente pode tirar alguma coisa boa em relação a essa pandemia que a gente vem passando, né, foi o como que a gente pôde ver o poder da comunicação online, né? Então, o quanto que, mesmo que a gente não esteja tão presente fisicamente, né, a gente pode estar ajudando mesmo à distância, né? Então, a internet tem ajudado bastante nesse sentido, tá? Ô, Mir, vou complementar uma Por coisa bem favor. importante para ficar mais claro, né, como é que eu trabalho. Ontem eu conversando com um atleta, né, o Feijão, que está lá na Albânia, e está muito complicado para ele a alimentação, porque o Uhum, tipo de carne que eles comem, eles não reconhecem, não tem rótulo, então ele não sabe que carne é, né? É uma carne. E ele está rejeitando muito, é uma alimentação muito diferente, é um país que não tem feijão. Então, assim, tem todo esse contexto, às vezes, dependendo de onde o atleta está, estamos falando de atletas fora do Brasil, né, evidente, que a gente consegue dar todo esse apoio, algumas ideias, e o bom da tecnologia, o bom que a pandemia nos trouxe de poder estar aqui desse jeito hoje, através de fotos, né? Foto do prato, foto do mercado, foto do suplemento, foto de tudo que está consumindo, do que tem, e daí dentro daquele rótulo eu consigo dizer, com o feijão ontem foi engraçado, porque é tudo em albanês, eu falei, feijão, não vou conseguir te ajudar. E aí eu falei, ele, nem eu senti, eu vou fazer o seguinte, eu vou traduzir no meu aplicativo para o inglês e te mando. Eu falei, assim sim, porque uhum. senão é que nem tá no Japão e me manda tudo em japonês, não vai dar muito certo. É, Mas a gente se vira, né? Tudo tem exatamente, solução, então é exatamente. isso. Esse com certeza é um desafio, assim, eu dentro da preparação física ainda consigo me virar com a maior facilidade, tu também, Cintia, eu acho que esse processo a gente consegue elaborar, a gente consegue criar métodos, mas eu também queria ouvir um pouquinho do Rodrigo nesse sentido, né, porque assim, quando a gente fala de fisioterapia, muitas pessoas pensam assim, que é o cara metendo a mão, fazendo massagem, tem que ter aparelho, tem que ter isso aqui, tem que ter aquilo ali, enfim, só que a fisioterapia é muito mais ampla do que isso, né? Então, como é que a fisioterapia se comporta dentro desse contexto, desse atendimento online, para também poder estar dando suporte, né? Então, isso às vezes as pessoas ficam com dúvida, mas na verdade ele tem um papel tão fundamental quanto qualquer uma das outras áreas, porque é possível fazer tudo o que a gente faz à distância. E isso eu incluo justamente a fisioterapia, né? Claro que tem algumas limitações em relação ao contato físico, mas, no geral, a método de avaliação, essas coisas assim, grande parte das coisas é possível fazer, né? Queria, Rodrigo, que tu falasse um pouquinho sobre isso para a gente também, para a gente poder deixar isso pontuado. É isso aí, mais ou menos, é isso aí, Almir. A gente perde, na verdade, a nossa maior ferramenta, que são as mãos, né? Onde a gente tem esse contato com o atleta, a gente consegue fazer uma avaliação melhor, mas de algumas outras formas a gente também consegue suprir isso, não o toque, né? Mas consegue dar assistência suficiente para o atleta que está à distância, né? Através de imagem, através de vídeo. Então, cabe a gente bolar juntos, né? Normalmente a gente faz muitos trabalhos juntos, eu e o Amir, bolando os melhores exercícios para dependendo da limitação ou do que esse atleta está sentindo, ou do que ele apresenta, ou algum déficit que ele apresenta em algumas avaliações que a gente consegue fazer por imagem, né, por vídeo. É, Ultimamente a gente tem algumas facilidades que a gente está trabalhando com muitos atletas que a gente já teve contato, então a gente já tem umas avaliações presenciais deles aqui, o que acaba ajudando a gente, mas a gente consegue orientar esse atleta e trabalhar muito bem, mesmo à distância, né? Lógico que não é a mesma coisa, mas mesmo à distância. Outro papel fundamental, muitas vezes, em relação à orientação, né? Esses caras estão num país diferente, falam línguas diferentes, são culturas diferentes, e muitas vezes eles ficam perdidos ou desorientados em relação a uma situação ou outra, uma situação de dor, ou se aquele problema ou aquela dor que ele está sentindo é grave ou não. Então, a gente acaba orientando, fazendo muito orientação e acompanhamento em relação a isso, ou até mesmo a orientação que a gente já teve com o atleta, que, na verdade, a gente pediu para ele comunicar e conversar com o médico sobre uma determinada dor, uma determinada situação, que era uma situação que eu não podia realizar tudo de longe, né? Então, ele acabou falando com o médico e fez exame de imagem e tudo mais. Então, essa parceria e esse acompanhamento diário ajuda muito, né?
muitas vezes esse acompanhamento é até mais próximo do que os atletas do próprio clube que a gente trabalha, né? Porque aqui praticamente a gente se fala todos os dias, a gente se fala todos os dias com os atletas passam como foi o treino, como não foi, como estão se sentindo, como não estão, se estão com dor, se estão sem dor. Então, esse acompanhamento pelo WhatsApp, esse acompanhamento tete a tete está muito mais próximo, na verdade, do que a gente imagina. Exatamente, isso é um ponto bem positivo mesmo. Bom, pessoal, agora que a gente já está mais ou menos apresentado e a dinâmica já foi... Agora tem mais... A gente vai fazer meio que um bate-papo em relação às perguntas que foram surgindo, né? E as dúvidas que surgiram lá no nosso Instagram. São coisas mais pontuais, não necessariamente específico do nosso projeto, né? Mas, claro que a gente vai, no momento que for oportuno, fazendo os links necessários, tá bom? Cíntia, posso começar por ti? A primeira pergunta do bate-papo aqui? O pessoal quer saber qual que é o maior desafio da alimentação em alto rendimento. O maior desafio da alimentação são vários, né, Almir? Depende da fase que o atleta está, da idade. Então, vou te dar um exemplo. Assim, se eu tenho um atleta adolescente, um atleta em formação, um atleta não maturado, eu tenho que considerar todo o contexto social, se ele é alojado, se ele não é alojado, né, para ver que a gente tem uma experiência sobre isso hoje, para ver o que está sendo ofertado, se está sendo suficiente, se não está sendo suficiente. Vou dar um exemplo para vocês de uma prática minha, né? Eu, logo que formada, quando eu assumi as categorias de base do Internacional, recebi um atleta no departamento de nutrição que estava com... para mim fazer um plano alimentar, porque ele estava com déficit de crescimento. Eu, né, na minha ânsia da recém-formada, fiz o plano melhor, com tudo de bom do melhor, e no outro dia eu recebi o pai dele lá no Internacional, com o meu plano na mão, e disse assim: eu moro aqui na rua do lado, a senhora pode ir comigo até a minha casa? Foi o maior aprendizado que eu tive. Ou seja, era uma família que tinha vindo de longe, sem condições econômicas, das quais era impossível eu prescrever aquilo ali, né? Então, esse é um grande desafio. É um grande desafio para a nutrição, para o atleta, dependendo dessa condição. Se eu sou um atleta profissional, eu tenho que ter muito cuidado com o que eu vou colocar na boca em função do doping, eu tenho que ter cuidado com o que eu vou colocar na boca nas viagens, no aeroporto, dentro do hotel, né? Eu já tive atletas, uma vez que nós fomos para o México, que a água, a gente sabia que era uma cidade do interior do México, não era uma água tratada, e quando a água não é tratada, até no banho a gente pode fazer uma contaminação, porque às vezes a gente põe a água do chuveiro na boca, né, e isso aconteceu. Eu tenho esse testemunho, foi o Gabriel Gubela, agora ele está aposentado até hoje, ele conta essa história, que eu disse para ele: não toma a água da torneira e nem coloca a água da boca. Ele fez uma disenteria, né, quase não foi para o jogo. Então, assim, são vários desafios para a gente poder determinar alguns, mas eu acho que os mais pertinentes, Almir, é a gente sempre cuidar quando a gente está num outro país, quando a gente está numa outra cidade, quando a gente não está dentro da nossa cultura. E quando a gente fala de cultura, a gente também fala de cultura dentro do mesmo país, de estado para estado, né? Que a gente não se exponha a algum tipo de alimento ou de líquido do qual a gente ainda não é da nossa rotina, não é o momento. Essas coisas a gente faz nas férias. E muitas vezes, principalmente no futebol, depois de um jogo, todo mundo acha que pode se liberar. Acontece que futebol já tem jogo 2 dias depois, né? E aí, nessa comemoração, nessa liberação, eu posso fazer um mal-estar, e aí eu faço uma desidratação até eu me recuperar em 48 horas, às vezes não é suficiente. Então, os desafios no Brasil, eu digo que muito é o nosso calendário, tá? E fora dele, muito o feijão tá aí, muito é cultura alimentar. Então, isso a gente tem que sempre cuidando. Tá ótimo. Boa, obrigado, Cíntia. Agora, Rodrigo, tem uma pergunta que até é pertinente, assim, às vezes a gente tenta entender, como a Cíntia bem falou, né? Alimentação é diferente para as faixas etárias, para diferentes objetivos, enfim. Às vezes a gente pensa que atleta é atleta, né? Independente da idade, independente da classe social, independente do sexo, né? E aí, nesse sentido, eu queria saber, existe alguma diferença entre as lesões, quando eu digo diferenças, em relação à incidência ou prevalência, não sei, em relação às lesões em homens e mulheres? Isso dentro do futebol, né? Dentro do futebol, do esporte de alto rendimento, né, Rodrigo?
Então, dentro do futebol, existem algumas diferenças, sim, né? Em relação à incidência, normalmente as lesões dos homens tendem a acontecer mais. Mas eles relatam que esse maior número de lesões é muito pela carga horária, pelo tempo de exposição que os homens têm ao jogo em relação à mulher, né? Então, eles acabam treinando e jogando ficam mais expostos, mais horas de treinamento e jogos do que as mulheres. Por isso, as tendências às lesões serem mais numerosas. Em relação à localização de dor, tipo de lesão e etc., os dados são parecidos, né? Então, normalmente são lesões musculares, são lesões que acometem mais a coxa. O que tem de diferente um pouquinho é que as mulheres, elas sofrem as lesões graves em maior quantidade do que em relação aos homens, tá? Principalmente lesões de cruzado anterior. Então, os estudos aí variam, mas gira em torno de 5 a 8% a mais do que os homens, né? Esse tipo de 8% não, de 5 a 8 vezes a mais lesões de cruzado anterior em mulheres do que em atletas homens, né? E em relação aos homens, em relação às mulheres, o que tem de diferente é as pubalgias. As pubalgias, elas acabam acometendo 10 vezes mais o público masculino do que o público feminino. Então, basicamente, essas são as maiores diferenças que temos nas lesões do futebol dos homens e do futebol masculino e feminino. Isso é muito legal, né, Rodrigo? A gente entender o nosso esporte, né, que a gente está trabalhando, porque até uma das perguntas que eu vou engatar nessa tua fala, que é o seguinte, né, quais são os maiores desafios dos atendimentos online, né? Eu entendo que, assim, o atendimento online eu não vejo mais como um desafio, assim. Claro, não tem aquela relação presencial, né, do olhar físico, enfim, mas isso eu acho que a gente já conseguiu superar muito, né? Mas eu penso que o maior desafio que tem nesse atendimento é tu entender o atleta, é saber o que o atleta precisa, porque assim, a maior dificuldade é saber a demanda que ele tem. Qual que é? Porque assim, tu no clube, Rodrigo, trabalha aí com 40 atletas de uma vez só, só que tu não trabalha com 40 atletas de uma mesma maneira. Cada um daqueles 40 atletas tem uma demanda diferenciada. Uns são mais fracos na posterior, outros tem a diferença entre agonista e antagonista, ela é maior do que o aceitável. Um tem histórico de lesão, outro não tem, um demora mais para recuperar, outro não demora. Enfim, são várias demandas que acontecem e que a gente precisa compreender como é que isso funciona, né? Como é que funciona o esporte, como é que funciona o metabolismo do atleta, né? Então, eu não sei se vocês veem de uma maneira diferente essa situação, mas eu entendo que o atendimento online não seja um principal empecilho em relação ao treinamento, mas sim o contexto, a compreensão do que é o atleta e o momento que eles estão passando, seja ele da temporada, seja ele da vida pessoal, enfim, isso é indiferente, né? Mas compreender o contexto, eu acho que ele é muito mais importante do que necessariamente um limitador pela distância ou por estar trabalhando com uma ferramenta online, né? É isso aí, em qualquer presencial ou à distância, essa é a maior importância, né? Tem uma extrema importância a gente entender o contexto de uma maneira geral, né? E é o que a gente já falou, a gente vai ficar dando voltas aqui, mas assim, a gente, lógico, tem desafios, falando principalmente na minha área, né? Um cara com uma queixa muscular, você poder tocar é muito mais fácil, né? São 20 anos de profissão, então você não ter essa possibilidade de tocar para determinar, de repente, uma rigidez daquele tecido ou alguma coisa assim, é um pouquinho complicado. Então, eu acho que, para mim, o maior desafio é a gente conseguir deixar claras as informações e o atleta também conseguir passar o que ele está sentindo, como ele está sentindo, e você conseguir interpretar isso. Então, eu acho que essa daí, por enquanto, é o maior desafio. Em relação ao contexto geral, eu acho que esse tipo de atendimento digital que a gente acaba realizando,
eu acho que, vou repetir isso, né? Eu acho que fica muito mais fácil a gente entender o contexto, porque a gente acaba entrando dentro da vida do cara, dentro da casa do cara, do atleta, né? Que é diferente de Exatamente. um clube. A gente só praticamente eu vejo o atleta no clube, na concentração, tal. Mas aqui não, a gente vai falar com o cara, ele está dentro da casa dele. Muitas vezes tu está conversando com a esposa dele junto, você está vendo o ambiente em que ele está vivendo, você tá conversando com ele fora do ambiente de trabalho, de treino dele, está tendo falando com ele numa tarde que ele tem de descanso do clube, por exemplo. Uhum. Então, para entender esse contexto, eu acho que acaba ficando muito mais fácil virtualmente, como a gente trabalha assim, do que presencialmente. Eu sei muito mais dos nossos atletas que a gente está trabalhando individualmente e conversando todos os dias do que muitos atletas do clube. Isso aí é uma realidade. Ah, legal, Rodrigo. A tua fala ela é bem importante, né? Para que justamente a gente reforce aquilo que a gente sempre fala, né? A distância, de novo, ela não é um empecilho, né? E muitas vezes ela até acaba facilitando essa situação, né? É... Oi, pode falar, Cíntia. Posso contribuir um Oh, pouquinho? por favor. Eu sinto a mesma coisa que o Rodrigo, né? Acho que eu me sinto mais próxima. Todos os atletas que a gente tem hoje, todos já trabalharam com a gente, né? E eu me Uhum. sinto muito mais próxima deles de quando eu atendia eles no clube. Essa é uma verdade que eu senti no digital. E a outra que eu acho que é muito confortável para a gente, e aí tu é muito feliz quando tu diz que aqui ninguém caiu de paraquedas, a gente tem muita história no futebol, é muito tempo de casa, né? Uhum. Foram muitos atletas que passaram nas nossas mãos, então, assim, quando vocês dois falam que o mais importante é entender o atleta e se fazer entender, muitas das situações, por mais que seja digital, a gente já as conhece, porque a gente já viu elas muitas vezes. Exatamente. Eu acho que, digamos que essa assessoria fosse feita por profissionais que nunca estiveram no esporte ou que tiveram pouco tempo, não teriam. E aí, puxando muito, com muita verdade, a brasa para o nosso assado, porque eu acredito muito na nossa experiência, essa experiência de tantos anos nos faz ter uma leitura muito mais fácil, nos comunicar muito mais fácil do que se a gente não tivesse todo esse tempo de casa. Então, eu acho que isso é uma grande ferramenta que a gente tem. Eu tenho certeza que o Rodrigo, por mais que haja essa dificuldade, ele consegue reconhecer muito mais rapidamente por todas as vezes que ele tocou e que ele observou, mesmo sendo online, pela imagem e pelo vídeo, comigo a mesma coisa e contigo muito mais. Então, a nossa convivência de muitos anos com eles e de ter passado muitos atletas, eu nem sei quantos devem ter passado por nós nesses anos todos, nos favorece esse diagnóstico online e essa comunicação mais facilitada com eles que vocês estão falando, sabe? Exatamente, é bem esse o caminho mesmo que a gente estava discutindo. Isso é uma coisa muito importante e que na verdade esse conhecimento até para de novo engatar uma outra pergunta do que tem aqui que o pessoal estava querendo saber era em relação à situação da como lidar com a desmotivação dos atletas. Então, essa proximidade que a gente tem por causa dos treinos online e de estar em constante faz com que a gente consiga entender como é que a gente tem que agir com cada atleta, né? Por exemplo, a Cíntia vai ter a melhor abordagem, por exemplo, tal atleta tá vivendo sozinho, a gente sabe que não tem ninguém, ele se mudou e está morando sozinho, ou tal atleta mora com a família, com o filho, e tem alguém que faz... Enfim, são N situações. O Rodrigo funciona da mesma maneira. Então, o que acontece é que a gente acaba entrando tanto na vida do atleta e sendo essa rede de apoio para ele, que a gente sabe os caminhos dos quais a gente tem que tomar para evitar com que ele caia na rotina, caia na desmotivação e não deixe com que isso seja um fator que atrapalhe, né? Então, essa proximidade, ela resulta também numa facilidade de lidar, né? Porque, assim, a gente, quando trabalha, faz uma sessão de treino, a gente fica lá 1 hora e 20, direto com o cara, né? Então, ele está falando de como foi o treino, ele está falando como é que está a situação da casa dele, ele está falando de tudo. Então, isso faz com que a gente consiga guardar mecanismos para poder lutar quando aparecer algum momento de desmotivação, né? Então, pessoal, para dar sequência, Cíntia, eu tenho uma outra dúvida para ti. Um pai de um menino que trabalha com a gente no projeto do treino dos atletas, né, perguntou para a gente se o açaí ele seria um bom pré-treino para um atleta de 13 anos. Depende do tempo, tá, Almir, que ele vai consumir esse açaí.
O açaí é um excelente alimento, porém é um alimento fonte de gordura, uma gordura boa. E a gordura não é um nutriente de fácil digestão. Então, toda vez que a gente vai se alimentar antes de treinar, a gente tem que lembrar que isso tem que ser digerido, ter tempo dessa energia chegar nos músculos, porque senão vai haver uma concorrência do estômago que vai estar ali parado no intestino digerindo para os músculos. Então, vai depender do quanto desse açaí que ele vai comer e quanto tempo antes do treinamento ele vai comer. Depois, sempre é melhor em função dessa quantidade de gordura. Mas, assim, via de regra, eu sugeriria que 2h30, 3 horas antes do treino ele possa comer esse açaí. Nunca 1 hora antes, porque não vai ter digerido tudo. Não, legal, Cíntia. Então, para a gente fechar agora a nossa conversa, a gente vai entrar na nossa última rodada, tá, de perguntas. Acho que está super bacana assim, a conversa. Só que também para não ficar muito longo, né, vamos tentar seguir mais ou menos o que o pessoal está com dúvida. E aí a gente em um outro momento, mais para frente, talvez a gente entre em alguns assuntos pontuais que ficaram mais superficiais nessa nossa primeira conversa, tá? Rodrigo, para a gente fechar a última específica da tua área, tá? Pessoal, foi perguntado para a gente, eu sei que isso é uma pergunta vaga, até porque eu já te conheço em relação a isso, mas é uma pergunta que a gente vamos tentar direcionar de uma maneira que fique fácil para poder pelo menos exemplificar, né? Porque a pergunta foi o seguinte: como saber o momento de voltar após uma lesão muscular? Aí tu vai me falar, pô, mas que lesão muscular que é? Qual foi o grau da lesão muscular? Eu sei, tem toda uma série de questões que é muito difícil da gente avaliar simplesmente por uma pergunta que, na verdade, ela acaba se tornando um pouco rasa em relação a isso, né? E até porque a gente fala muito da necessidade da avaliação clínica, né? De saber como o atleta se sente, como é que ele está evoluindo, mas, de qualquer maneira, se a gente pudesse, Rodrigo, fazer um apanhado geral, vamos dizer assim, né? Quais são os mecanismos de meio que padrões, se existe isso, né? Que podem delimitar uma liberação para poder tá fazendo com que o atleta volte ao treinamento normal ou às atividades normais. Então, é uma pergunta bem vaga mesmo, a mim. Mesmo tentando exemplificar, ela acaba sendo vaga, né? Então, repetindo o que você falou, vai depender do grau, vai depender do local, depender do músculo que foi machucado, do local onde esse músculo a região desse músculo, até o mecanismo de lesão vai variar um pouquinho no tempo de recuperação, né? E aí acrescento mais. Essa pergunta está sendo feita por um atleta que está fazendo ou sendo reabilitado com fisioterapia, ou presencial, ou fisioterapia virtual, ou é uma pergunta de um atleta que teve a lesão muscular e não está fazendo um tratamento, entendeu? Porque importante isso mesmo. é importante, porque se a pessoa, é o meu filho que está jogando, eu sou peladeiro de final de semana, eu tive uma lesão muscular e estou vivendo a minha vida normal, estou trabalhando tal, e não sei o quê. Quando é que eu posso voltar a fazer a minha atividade física? Não sei. O que eu costumo dizer é que você pode voltar a jogar o seu futebol a partir do momento que você consegue realizar normalmente todos os seus movimentos, e mesmo assim ainda não vai estar garantido, né? Bom, pessoal, voltando aqui para a nossa entrevista, são essas dificuldades tecnológicas que a gente vai encontrando, né? O nosso meio de comunicação tem um limitador, né? Mas como o Rodrigo bem disse, né, na resposta dele em relação à lesão, né? Então, é uma pergunta muito, muito ampla para ser respondida. A gente precisaria, talvez, entender um pouquinho melhor o contexto. Então, se quem perguntou tiver interesse da gente poder ajudar de uma maneira mais precisa, por favor, entre em contato com a gente é bem acessível a isso. Podem entrar no nosso Instagram, né? Profit_on_demand, né? Então, a gente está sempre tentando responder o que a gente pode, ou se não, procurar o Rodrigo ou a Cíntia pessoalmente, né? Ou eu também, para a gente poder estar respondendo isso, tá bom? Vamos lá. A última pergunta para ti, Cíntia, é o seguinte: quais as diferenças e cuidados na alimentação que as mulheres devem ter após durante o período menstrual? Muito bacana essa pergunta, acho que vale a pena a gente explorar ela. A primeira coisa que a gente tem que pensar, né, Almira, as diferenças das variações hormonais ao longo do mês que a mulher sofre, né? E o período menstrual é exatamente isso, é uma diferença de alteração hormonal.
Então, o que antecede, muitas vezes a gente tem que se preocupar muito mais com o que antecede o período menstrual do que durante esse período menstrual. Legal. Então, a dica de forma bem prática, né, para a gente não se estender muito, é cuidar numa TPM ali, num período, numa tensão pré-menstrual, alimentos muito estimulantes, como cafeína, chocolate, chá verde, né, evitar dietas hiperproteicas, evitar dietas cetogênicas, inclusive durante a menstruação, né? Então, antes da menstruação, eu preciso cuidar disso, me oferecer mais carboidrato para que eu libere mais serotonina e a minha TPM não seja muito aumentada. Os polifenóis, os flavonoides que estão nas frutas roxas também ajudam muito nesse período, como ameixa, uva, suco de uva. Então, e durante a menstruação, a gente não pode esquecer que na liberação desse fluxo sanguíneo que a gente tem, a gente perde muitos nutrientes e fundamentalmente o ferro, né? Então, que haja essa deposição de ferro através da alimentação, através dos verdes escuros, através da carne vermelha, através das carnes em geral, né? E a gente se preocupa em manter. Então, há uma diferença, Almeida, entre o antes e o durante a menstruação. Então, Legal. antes, para a gente não ter, né, exacerbado, principalmente para atleta, muitas vezes a gente acaba se desentendendo com uma colega quando é, digamos, futebol, porque eu Uhum. estou num estado emocional, porque a minha alimentação está desequilibrada, ou ela está muito inflamatória, eu estou comendo muita gordura, muito alimento processado, muito fast food, tomando muita Coca-Cola, vai alterar muito o meu humor. E dentro de um coletivo, isso muitas vezes não nos ajuda. E durante o processo de treinamento ou do esporte em si, a gente entende, a gente tem que saber que a gente precisa do aumento do fluxo sanguíneo. Tu imagina isso durante uma menstruação que tu está perdendo aquilo que tu precisaria estar para irrigar os teus músculos, tá? Legal. Então, para que a gente lembre disso, a hidratação é importante, né? Porque Uhum. a 70% da gente é água, o nosso sangue é muita água, para que a gente não perca tanto essa volemia que produz esse sangue, que a gente mantenha uma hidratação aumentada e adequada nesse período. Ótimo, muito bom, Cintia, legal. E a gente segue o mesmo princípio, né, nas questões do treinamento, né? O treinamento também a gente tem que ficar atento a isso, né, para poder fazer os ajustes quando necessário, né, em relação a essas oscilações hormonais, né, até entender o que elas estão propensas a poder estar recebendo de carga de treino, né, porque isso vai influenciar diretamente na resposta que elas vão ter do desenvolvimento ou não, né, da valência que a gente quer treinar. Então, pessoal, para a gente fechar hoje, eu tenho uma pergunta que a gente vai tentar responder todo mundo rapidinho, que é em relação a equipamentos e protocolos que a gente acredita ser mais eficiente para avaliação física. Eu acredito, tá? Pela nossa característica de assessoria, que seja isso de maneira remota, né? Mas se você já quiser falar de repente alguma coisa que chame muita atenção na maneira presencial, vocês fiquem à vontade, tá? Mas no geral eu acredito que seja o que vocês o que vocês mais utilizam ou o que vocês acreditam ser mais interessante como equipamento ou protocolo para fazer avaliação física, né? Ou clínica no caso do Rodrigo, né? Então, o que a gente utiliza bastante é análise de movimento, né? Então, acaba fazendo alguns testes simples que a gente faria presencialmente, a gente faz através das imagens, né? A gente explica para o atleta como é que vai ser executado isso e a gente acaba fazendo e observando, né? Basicamente é isso que a gente faz para analisar um pouco algum déficit de movimento ou como ele realiza esses movimentos. Alguns testes específicos, como dor muscular ou alguma outra situação assim, eu acabo orientando o atleta como ele realiza o que eu quero, né? Então, numa suspeita de lesão muscular, normalmente a gente acaba pedindo para ele realizar algum alongamento algum teste contra resistência, né? Que isso aí eu vou passando para ele como é que eu quero, como é que é a maneira que a gente pode fazer de acordo com a musculatura que a gente está testando. Mas assim é muito parecido com o que a gente faz presencialmente, né? Essas avaliações observatórias é muito parecido com o que a gente faz presencialmente. Então, a gente acaba seguindo praticamente o mesmo protocolo que a gente faz de avaliação nos clubes e a gente acaba conseguindo realizar a grande maioria através da imagem. Legal. Essa tua fala, eu até quero fazer uma transferência para minha realidade, que é a da preparação física, né? Às vezes fala assim, pô, a gente não tem, o cara que treina à distância não tem nada em casa. Pô, mas não tem nada o quê? O que é nada?
Porra, se a pessoa consegue se comunicar com a gente, ela tem o próprio corpo a se exercitar. A gente tem uma série de padrões de atividade que dá para passar só com isso. Então, muitas vezes, tem atleta, ou tem clubes de futebol que a maneira de controlar a preparação física é de maneira subjetiva. E aí, de 0 a 10, qual foi a carga de esforço hoje? Hoje, o teu treino de tríceps, quantos quilos tu fez? No agachamento, tu levantou quantos quilos? E aí tu vai anotando e vai registrando. Então, às vezes, as pessoas acham que precisa de alguma coisa muito robusta, né? Para poder fazer controle, para poder fazer avaliação, ter um instrumento, mas não necessariamente isso, né? A gente pode fazer isso de outras maneiras, né? Então, Sim. entendo que isso é uma coisa que é super importante para a gente ter bem claro, né? Que não precisa de nada muito sofisticado, né? O atleta e o feedback dele é tão importante quanto qualquer outro equipamento mais sofisticado. Se eu for falar de material, eu acho que com um degrau ou um step, né? Mas pode ser um degrau, uma cadeira, um bastão e uma fita crepe, e a gente faz praticamente tudo, né? Praticamente tudo que a gente precisa, né? Teoricamente, a nossa maior dificuldade, né, é fazer avaliação de força, mas normalmente a maioria dos clubes fazem essa avaliação e os atletas entregam os resultados para a gente conseguir trabalhar isso aí mais assertivamente. É isso aí. Cíntia? Almir, na verdade, a avaliação é feita através de sinais e sintomas presentes na anamnese, né? E dependendo desses sinais e sintomas que o atleta vai descrever, a gente vê se necessita de uma avaliação bioquímica, de solicitar algum exame bioquímico para ter certeza se aquela queixa ela está com alguma deficiência ou não. Então, eu não vejo problema nenhum. É a mesma coisa que o presencial, para mim, essa avaliação de instrumento é a mesma, tá? Tá, legal. Pessoal, muito bacana a nossa conversa, tá? Agradeço muito o tempo de vocês, esses 43 minutos aí que a gente ficou junto. Foi super bacana, acho que deu para a gente esclarecer. Se o Rodrigo não se atrasasse, né? Mas tudo bem. Mas o Rodrigo se atrasar. Mas então eu agradeço de coração, pessoal, a atenção de vocês e o tempo de sempre, tá? Fico muito feliz com a nossa parceria. Acho que a gente tem uma perspectiva muito grande em relação à evolução, tá? De coração, espero que a gente tenha muito mais outras oportunidades de estar divulgando nosso trabalho de maneira de vídeo, podcast, enfim. Vocês são profissionais fantásticos, né? Então, isso engrandece muito todo esse processo, né? Então, muito obrigado por isso. Agradeço o Cíntia, agradeço o Rodrigo por esse tempo, tá? E a gente vai se falando em breve, tá bom? Muito obrigado. Valeu, meus amigos. Tchau. Valeu, tchau, tchau.